Olá você, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Blue Box Cast. Eu sou o seu host, Rafael Wayne, e dessa vez estou aqui acompanhado do meu co-host, Gabriel Busquet. Sou eu. Olá, pessoal. Olá de novo. Estou de volta. Mas também nós temos aqui mais um convidado, o ilustre Gabriel Vinícius. Por favor, se presente. Prazer, Gabriel Vinícius. Eu estou agora mesmo a 73 jardas de você. E, Perfeito. Gabriel, seguinte, e sempre que a gente traz um convidado para cá ou está introduzindo uma nova pessoa aqui para a Podosfera Rúvia, a gente pede encarecidamente que as pessoas se introduzam aqui. Faça uma apresentação de quem é, como começou a assistir a série, dos seus projetos em andamento, essas coisas. eu, eu comecei a assistir a série lá por volta de 2012 ou 2013 na TV Cultura. Eu tenho aí alguns anos de fandom ativamente, né? Tenho o canal no YouTube Covil do Tempo, que já foi podcast, que já foi muita coisa. Eu já tive podcast, eu já participei antes de podcasts, eu participo de outros canais, eu tenho um projeto meio parado, mas eu apareço em vários lugares. Eu acho que eu mais apareço em vários lugares do que no meu próprio projeto, na real. Entendo bem, entendo bem. Bom, e dessa vez aqui nós nos reunimos aqui em nossa tardes para poder comentarmos sobre esse esse episódio bastante esquisito, para ser bem honesto, Hum, Muito bizarro. e bastante complicado, que realmente vai dar muito o que falar Vai pro ser um futuro. bate-cabeça aqui. Vai ser incrível hoje. Vai dar muito o que falar esse episódio com o passar do tempo. Que é 73 Yards, 73 jardas. Não muito distante para te conquistar, eu diria. Muito bem, fica aqui agora o nosso aviso. Spoilers. Nossa tarde está entrando na dimensão dos spoilers. Então, Cuidado. entre já, entre já, se acomode. A sua jornada cósmica começa agora. Eu só queria falar um negócio que eu amo essa música de introdução com toda a minha vida. Dá uma força de querer ouvir esse podcast assim. Tudo, tudo, eu quero ouvir tudo. 73 vezes, se me permitem. Ai, Gabriel, você já tá começando já indo pela tangente do Forte Temporal de novo? Perdão, perdão, perdão. A gente mal Cuidado começou, com o já tá indo pela looping. tangente. Ai, ai. Enfim, é, se vocês pudessem resumir a sensação que vocês tiveram assistindo esse episódio em uma frase, em uma palavra, qualquer coisa, como que vocês iriam resumir? Olha, eu resumiria esse episódio na palavra complicado. Complicado. Pra mim é complicado. Resumir uma palavra. Acho que eu não vou conseguir em uma palavra só. Vou usar alguns. Porque ele é um episódio tenso, é um episódio bonito e absoluto cinema. Exatamente, exatamente. Já eu, no caso, eu teria que resumir dessa forma aqui. Perfeito. É um Acho que isso episódio que te explica deixa muita coisa. desgraçado da cabeça. Completamente Sim. desgraçado da cabeça. Eu acho que muita gente não vai entender esse episódio. Acho que esse episódio não é de. Assim, acho que nem eu entendi esse episódio, tá? Eu Pra com ser certeza não sincero, entendi. eu faço parte desse. Eu tô tentando entender ainda esse episódio. O que eu acho muito interessante é que esse episódio aqui, ele é muito difícil de comentar sobre como uma peça isolada, porque apesar de ele ter uma trama muito encapsulada nele mesmo, ele é Uhum. totalmente voltado na Ruby, do começo ao fim. E a gente sabe que a Ruby, ela tem um mistério que pode estar se Sim. estendendo até o final da segunda temporada. O Rusty Davis já comentou que a história dela vai até a próxima temporada, né? A temporada 41. Então, então é meio difícil agora de saber, né? Já com apenas um dia que ele foi transmitido, se dá pra avaliar ele por completo agora ou se a gente teria que esperar até o final dessa temporada aqui ou até mesmo o final da história da Ruby.
pra ter uma Pois compreensão é. por completo desse episódio, se é que a gente vai ter uma compreensão por completo. A gente tá comendo pelas beiradas por enquanto, né? A gente sabe que ela tem um passado aí, uma história com a tal mãe dela que deixou ela na igreja. Sabe que ela tem alguma coisa com esse lance de neve, de cair a neve e tal. Ela tem um lance misterioso aí por trás disso tudo. Sim, sim. Eu acho. Eu gosto muito desse tipo de episódio. Que a gente não tem uma compreensão exata das coisas. Porque, assim, é algo que falta, justamente numa série de ficção científica. É isso, você tem que tirar um pouco você do seu lugar de conforto e tá. O que exatamente está acontecendo aqui. E eu acredito que sim, a gente vai ter uma compreensão, não total, total a gente acha que a gente nunca vai ter, mas a gente vai ter uma ideia melhor do que estava acontecendo aqui quando a gente souber exatamente o que é Ruby. Mas enfim, eu acho que o episódio, dentro de si mesmo, não precisa tanto dessa compreensão, né, para ser sólido como ele é. Eu acho que esse episódio é até pra fazer com que a gente saiba que a história dela não é tão fácil de entender assim, que tem muita coisa envolvendo ela e que a gente provavelmente vai se surpreender muito quando a gente descobrir, porque, bom, esse episódio pra mim é muito sobre ela, como o Rafa disse, e é muito difícil de entender ainda o que ela é. Eu tô gostando desse mistério. Eu acho interessante o conceito de 33 jardas, porque, tipo assim, pra ser mais. Como posso dizer? Pra não cair tanto no espaço de fake news, eu vou me restringir de The Church on Ruby Road pra cá. Tá bom. Me entendam. De Church on Ruby Road pra cá, toda vez que a gente via a abertura de Doctor Who passando na tela, ela servia um propósito. Church on Ruby Sim, Road ela foi antecedida por uma narração do Doutor, né? Era uma recapitulação do Doutor sobre como que ele impediu que a Ruby deixasse de existir por conta dos Goblins voltarem no tempo. Já em Space Babies, ela tem uma característica muito mais simbólica com o começo de uma nova era, de uma nova temporada, de um novo Doctor Who. Tanto é que a abertura é um pouco diferente também do que a de Church on Ruby sim. Road. Já em Devil's Court, a abertura ela já serve com o propósito da brincadeira do episódio, do diegético com o não diegético e do que tá no meio, porque tem uns momentos que você não sabe direito se tá quebrando a quarta parede ou se não tá. Exato. E Boom, ela serve como um mecanismo para escalonar a tensão. No instante que a gente tem um cold open mais longo, tanto é que você por um momento até pensa que não vai ter abertura, e aí quando o doutor pisa na mina, pronto, corta pra abertura. E você fica. E você não relaxa na abertura, você fica o tempo todo, caramba, como é que ele vai sair daí? E nesse não teve abertura, pelo menos não no começo. Porque a gente só vai escutar o tema quando vai aparecer o trailerzinho do Next Time, porque até lá, basicamente, é um momento onde Doctor Who se permitiu não ser Doctor Who, a meu ver, sabe? Tipo, é como se a própria aventura tivesse acabado antes da aventura começar. E aí começou uma nova coisa porque ela Perfeito, pisou no ciclo. perfeito. Exatamente. É como se a partida, enfim, mais lá pro final, né? Aí sim fosse começar a aventura de fato. E antes daquilo tudo não existisse uma aventura. Que aquilo não foi real. E esse episódio, ele conseguiu quebrar um estigma, né? Que se tinha na era moderna. Que todo episódio onde eles ousavam ficar sem abertura, ou fazer uma abertura completamente diferente do que a gente está acostumado, já ser automaticamente um episódio ruim. 73 Jardas conseguiu quebrar esse estigma. Sim. Tem Alô? Acho que o Gabs caiu. Ele pisou no círculo de fardas. É. Uma coisa interessante. Cai. É, é nisso que dá pra pisar no círculo de fadas, cara. Avisei. Eu tinha falado que temos defensores de Sleep No More no chat, mas fui censurado. Foi por isso mesmo que eu te convidei, cara, porque existem defensores de Sleep No More. E eu queria muito saber a sua perspectiva com esse episódio aqui. Eu tenho muita coisa. Gabriel, eu tô muito curioso para sua perspectiva sobre esse episódio, sobre como que ele mexe com tensão, com terror psicológico e muito mais voltado na questão da ansiedade. Então, eu gosto muito de como esse episódio ele constrói essa essa tensão, a própria ideia de ter alguém
sempre atrás de você. Porque quando não tá mostrando a senhora longe da Ruby, você sempre tem uma câmera que tá geralmente seguindo ela. A Ruby anda um pouco, a câmera aproxima, que dá pra você perceber meio o movimento da câmera, dá um zoom. Principalmente nessas cenas iniciais do bar, a câmera tá seguindo bastante ela para construir essa tensão inicial. E, né, porque a primeiro momento você tem toda essa construção de que o mistério do episódio seria essa coisa muito voltada à tradição de bruxa, País de Gales. É engraçado como o T. Davis constrói esse estereótipo toda nessa cena do pub para depois quebrar ele, por mais que não quebre tanto assim, porque parte dele ainda persiste, É. mas eu gosto muito quando ele vai direcionando tudo isso para um terror mais clássico, para depois ser algo mais psicológico mais para frente. E aí você tem muita cena com mais fechada no rosto da Ruby. Você tem muita cena colocando ela sozinha para retratar a solidão dela no episódio. E Sim. fora a aula que vai ser a cena mais pra frente lá no hospital. Vamos aqui conduzindo, né, os acontecimentos do episódio para as cenas específicas pra gente poder fazer os comentários. A gente já tem um episódio abrindo, já com o título, né, 73 jardas, e a tarde se materializando. E aí o Dr. e Ruby e aí o doutor ele começa a jogar algumas informações que são muito importantes pro futuro, pro desenrolar da trama, que é sobre o Roger Ap Gwilliam, né? Que ele comenta que foi um ministro que quase fez uma guerra nuclear com o mundo, não sei o quê. E aí ele já. Um momento que eu achei muito interessante que ele já fala assim: peraí, Ruby, de onde que você é mesmo? De onde que você é mesmo? É, ele conta os spoilers, como o doutor costuma fazer, contar spoilers. Eu acho muito bacana que, tipo assim, não importa qual ator que tá vivendo o doutor. Eu gosto quando ele mantém essa consistência dele ter um pouco de ar de senilidade, sabe? De esquecer de onde que os Companions vieram por ser um ser que conseguiu transcender o tempo, de ter ido pro começo e pro final do universo. Várias. Sim, é completamente injustificável, né? Um doutor que já viveu tanto que, pra ele confundir o que aconteceu em 2024 e o que aconteceu em 2046, tipo, é quase a mesma coisa. Sim. Pois é. Eu gosto de comentar com os amigos, né, que o doutor não sabe mais a própria idade, não sabe onde é que fica o próprio quarto na tarde, se é que ele realmente tem um próprio quarto. Eu ainda uso dizer que a sala de controle é o quarto dele em si. Então, tipo, o que ele mais liga é de um ponto para o outro, sabe? De se manter em movimento. Tanto é que muitas vezes, quando ele se despede de algum companion, ele não volta mais atrás. Já é uma raridade você conseguir viajar com o doutor. Ele voltar depois que vocês partiram caminhos é ainda mais raro, sabe? Beira o impossível. Sim. Então, eu acho muito bacana também quando ele confunde as épocas de cada companion. E aí, à medida que eles vão seguindo em frente, o nosso doutor, muito irresponsável, muito descuidado, como até comentei alguns episódios atrás, não importa o quão intensa seja a terapia, o doutor vai ser sempre o nosso trouxão com uma caixa azul. É, e não consegue olhar pra baixo, né, onde pisa. Já, Exatamente. já, já arranjou um problema com isso, agora outro. Não aprendeu Pois com os é, ele erros. acabou, ele acabou de pisar em uma mina por conta disso, não aprendeu lição, foi lá e pisou em um círculo místico. É engraçado que a gente tem, eu não sei se você comentou isso já, mas a gente tem já faz mais de um ano já, desde o primeiro episódio. Já se passaram mais de um ano, desde aquele Natal. É bem interessante que ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu aonde pisa, o que a Ruby é. Ele ainda não parou pra descobrir o que ela é. É, tem isso também. Enfim, ele pisa ali nesse círculo e ele já fica mais cauteloso. Enquanto isso, a Ruby ela fica intrigada com aquilo, ela confunde como uma brincadeira de criança, vai lendo umas notas, e aí ela lê algumas, tipo, Descansa em Paz, Mad Jack Louco, e logo depois Sim. disso, o doutor some. E simplesmente some a câmera, né? Aí a gente parece que eu tava percebendo que ele iria sumir, né? Porque aí Sim. faz aquela transição pro lado dela e depois vai devagar pro lado dele Ela vai e girando, some. focando na cara da Ruby.
deixando Isso. o Doutor cada vez menos visível. No instante que você para de ver o casaco amarelo dele, e eu acho que escolheram essa cor pra roupa dele de propósito pra ele ficar bem em foco na cena. No Sim. instante que você deixa de ter um vislumbre dele, da roupa vibrante dele, pronto, ele some de vez. Aí fica aquela, né? Cadê o doutor? Cadê o doutor? E sumiu vai dar ruim. É um, é um, é um dos episódios que eu gosto particularmente, que é focado muito na Companion. Não é focado no doutor. Eu gosto desses tipos de episódios. A gente já teve esses tipos de episódios antes. Sim. E aí a Ruby ela já já começa a ter a cidade atacando, vai procurando por ele ali pelas regiões próximas. E eles estão numa relação de adolescentes inconsequentes que ela até fala assim, é bom você não tá fazendo pegadinha de novo, hein, seu puto? É bom você não tá fazendo isso. Procura atrás da Tardes, tenta achar ele. Você tá Não, mijando atrás da não Tardes, não é? E aí ela percebe a senhora. Oi? E aí ela já percebe a senhora. Sim, sim. Sim, O que eu acho mais interessante sobre essa senhora é que ela é completamente inevitável para Ruby, no sentido de tipo, ela não consegue fugir dessa senhora, ela sempre está por trás, sempre está por perto, mas ela também não consegue se aproximar dela até o momento certo no episódio. no caso, eu acho que ela não se aproxima, e sim a senhora se aproxima dela. É, tem isso também, dá pra interpretar dessa forma. E aí a Ruby, já apavorada com essa senhora misteriosa, ela procura vai, vai continuar procurando pelo doutor, vai descendo o pico de onde ela estava. E aí ela encontra uma senhorinha que estava ali fazendo sua caminhada, estava A famosa senhora, né? uma Que aparece em alpinista. todos os Famosa. episódios. Ela Susan encontra uma Twist. alpinista e encontra a personagem da Susan Twist. Aqui eu realmente me surpreendi, porque eu pensava que a personagem da Susan Twist seria a senhorinha lá no fundo, que estaria vigiando a Ruby, e não uma alpinista qualquer. Ah, sim, você fez essa Eu teoria na hora, né? Pensando que fosse ela. acho isso engraçado porque o RTD vem e traz, nesse mesmo episódio, as três senhoras misteriosas, sabe? É verdade, é verdade. Aparece a Susan Twist, aí já corta a ideia da Susan Twist poder ser a senhora que tá atrás dela, É. aí depois aparece a Mr. Blood, que só tem um diálogo muito casual. Nessa hora eu esperava que ela tenha algum envolvimento. Não, só foi um diálogo casual, ela foi embora. E pra descartar logo as duas, e depois sei que a gente vai sair. Aí a Ruby encontra essa alpinista e ela começa a ter um diálogo tipo assim: Ei, tu consegue ver aquela mulher ali, aquela esquisita ali no fundo? Ah, sim, sim, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa de errado? Ah, ela tá me seguindo, não sei o que, tá uma coisa meio estranha. Aí a senhorinha, mas tu fez alguma coisa pra ela? Tu falou alguma coisa, não sei o que, tu insultou ela? E antes mesmo ela reconhece, né, a senhora? Ela tem um. Cara, eu já vi essa senhora algumas vezes na minha É, vida. ela bate o olho na alpinista e ela. Seu rosto me é um pouquinho familiar. Me é um pouquinho Sim. familiar. Por conta Aí ela da, deixa da um pouco de ambulância. lado, né? Por conta da ambulância. E isso foi muito interessante essa sacada, porque antes, toda vez que a Susan Twist aparecia, o Dr. e a Ruby ou não viam o rosto dela, ou não tinham uma. Não viam com muito detalhe o rosto dela, sabe? Sim. E aí, no episódio passado, em Boom, eles viram muito bem o rosto dela naquela tela da ambulância. Então eu acho que foi um detalhe muito bacana o Russell ter colocado essa falhinha, tipo assim, não te conheci em algum lugar, não? Ah, aí a velhinha vai lá, né? Depois dessa conversa. Vai Ela lá e vai ela, até e lá, ela, ela, e ela ela menciona, né, pega. que tem um pub, um barzinho ali embaixo, o barzinho da Dona Maria, ali embaixo, ela menciona isso, e aí vai pra véia. Só que aí, no instante que ela chega perto da véia, vai falar assim, ei, tu viu lá o Wimbledon ontem? Tu viu lá o programa da Ana Maria Braga, não sei o quê? A véia fala uma coisa no ouvido dela e ela sai correndo. Sai correndo. E importante mencionar que tava nevando nesse momento exato aí. Eu não tinha reparado nisso. Eu não tinha reparado Sim. nisso. E, tipo, ela começa a nevar basicamente assim que a Ruby sai de perto da Targus. Pode ter Exatamente. alguma. Mais uma vez, ela pode não ter percebido que ela fez nevar, mas pode ser algo do emocional da Ruby, talvez. E o que eu acho muito interessante também é que a ansiedade dela começou a bater de verdade quando ela pegou a chave da Tarsa, tentou destrancar, só que ela não abria, de jeito nenhum, sabe?
Ela até A Tati pensa. parecia morta, né? Porque ela não tava acesa, não tinha nada aceso dentro dela. Tem isso, mas ela até pensa que o doutor tá fazendo uma pegadinha com ela de trancar ela pra fora, trancando a Tati de dentro. Interessante. Enfim, É nessa hora que dá pra gente fazer a pergunta, né? O, se o Dr. Pisali meio que tirou ele dessa linha do tempo, ou se ele só ficou com medo também. Sei lá, enquanto a Ruby não olhava, ele falou com a velha e ele tá dentro da TARDIS. E tanto ele quanto a própria TARDIS não querem a Ruby dentro. Nossa, Especular. excelente, cara. Dá pra pensar assim. olha, tá aí uma boa perspectiva. Esse aí foi longe. Tá aí uma boa perspectiva. E a gente sabe que ele consegue se mover de uma forma muito, muito rápida, como já foi feito lá em Church and Ruby Road, que tava dançando de dança. No instante que a Ruby derruba o copo, ele já chega perto dela pra segurar. Sim. Então, é uma teoria bem plausível dele ter corrido pra dentro da tarde e trancado ela pra fora, nessa linha do tempo. Mas, na minha interpretação, eu acho que ele sumiu mesmo. Ou até Eu também melhor acho que ele dizendo, sumiu. ou até melhor Eu dizendo, também acho que ou melhor dizendo, talvez não tenha sido ele quem sumiu, mas sim a Ruby, Ah, indo perfeito. para uma linha do tempo Eu divergente. imaginei isso também. Ele quebrando, olhando pro lado e ela sumindo, né? Na visão dele. eu acho que não, porque a Kate mais pra frente do episódio vai aparecer. Então, Tem isso. tipo, não sei se seria o universo, tipo, se ela sumiu, esse seria um universo sem doutor. Não, acho que não. Tem isso. E aí a Ruby ela chega ali no barzinho e eu acho interessante, né, que o pessoal já começa a olhar pra ela de cima pra baixo e fazer um julgamento, mas não exatamente porque ela tá com aquelas roupas, né, que ela tava com aquela saia, minha calça, essas coisas, mas porque ela tava sem um casaco no meio daquele frio. E aí ela. Aquele pessoal parece meio misterioso, né? A gente, tanto as músicas que vão tocando assim, como o jogo de cena, câmera, vai parecendo que aquele pessoal sabe de alguma coisa ou sabe, fica meio esquisito tudo ali, o ambiente. Sim, sim. No instante que a Ruby entra, já começa a descer um clima ali mais pesado, sabe? Uma coisa interessante é que esse barzinho, ele não é um set construído. Ele é um bar que existe de verdade em Gales. E, Sim, muito o- top isso. e 73 Jardas, ele foi parte do primeiro bloco de produção dessa nova era. Ele foi começar a gravar já em dezembro de 2022. Era numa época onde o Chute ainda estava envolvido com Sex Education. Então, nesse episódio, é, a Millie Gibson ficou basicamente atuando sozinha, sabe? E foi a primeira vez que ela estava atuando em Doctor Who, basicamente. E ela atua demais, né? Sim, É, ela manteve a mesma consistência. Assim, é claro que ela é uma boa atriz, mas eu digo assim, o peso que deram pra ela, tanto em Boom quanto nesse episódio, é enorme e ela entregou demais. Ela fez realmente uma atuação impecável. e E é ela muito. passou. A gente vai falar mais disso, né? Mas ela passou o drama certo, tudo certo. E Pois ela é, e é muito interessante você pensar no momento nisso. que ela entra nesse pub, já me dá uma agonia dela não entendendo nada. Cadê o doutor? Que pessoas são essas? Eu tenho que me proteger. Algo do tipo, eu tô tentando entender o que tá acontecendo. E é muito interessante E isso, é. que ela conseguiu performar dessa forma, sendo que a atriz em si não teve a oportunidade antes de atuar ao lado do Doutor do Chute. Então, já conduzir esse desespero, essa ansiedade, caralho, aonde está o Doutor? O que, que eu vou fazer? É muito surpreendente pra alguém que tava nos seus primeiros dias no set. Sim, com certeza. E se eu não me engano, posso estar sendo fake news, mas eu vi alguém me falou isso. Eu espero que seja verdade a partir de agora, que esse foi um dos episódios que ela mais gostou de gravar. Sim, sim. Aí a nossa Ruby Domingues, ela chega ali no barzinho, no pub da Dona Márcia, e ela já fica meio, caramba, tô sendo perseguida aqui por uma véia doida, não sei o que. Eu tenho que passar a noite. Pode me alugar? Eu posso alugar aqui um quartinho aqui? E aí tem todo um diálogo bacana que ela vai numa urgência tão grande que ela fala assim, ó, eu não tenho grana aqui comigo agora, mas eu posso pagar com o meu celular? E o pessoal do pub tira sarro com ela, tipo assim, oi? Como assim pagar com o seu celular? Tá maluca? Sim, sim, pagar com o meu celular. Tipo,
eu vou lá no Nubank, não sei o quê. Aí, Eu não sei se falaram no começo do episódio, se mostraram o ano que eles estavam. Se mostrou, eu não percebi, mas até esse momento aí eu não. tava pensando que era no passado, sabe? Poderia muito bem ser. Tipo, eles estavam tipo, o que que é isso, sabe? Eu ia pagar com celular? Por Como um assim? momento, eu nunca tinha questionado que eles estavam no presente. Pra mim sempre tava claro que eles estavam no presente. Mas agora você trouxe essa perspectiva dela pensar que estavam no presente, de poder estar no passado. Nossa, Sim. faz essa piada funcionar ainda muito mais. E aí a dona, tipo assim, pega lá, a maquininha tá aqui, ó, 65 livros no seu quarto. A gente não é da Idade Média, não, garota. Ela já começa a perguntar pras pessoas, né, Não, se tá vendo aquela senhora lá fora. o que eu acho bacana também é que o Russell T. Davies, com esse episódio, se passam todo em Gales, ele consegue mostrar que o Reino Unido ele não é tão unido assim. Por exemplo, Sim. ao longo da estadia da Ruby ali, os locais, eles falam que Gales tem essa história de ter vários castelos que eram por conta da ocupação inglesa ali, que foram locais de tortura com a população galense, com população local e tudo mais. E aí eles notam que o sotaque dela é diferente. Eles já sabem que ela é uma estrangeira. E assim que ela tá desesperada, o que eles fazem? Vamos tirar sarro com ela. Então eles. Pois é, E eu acho muito inteligente essa decisão, porque, tipo, você tá vindo de uma cena que a gente chegamos em Gales, pisamos no negócio de bruxaria aqui. Aí, esse negócio, essa brincadeira com. A gente poderia estar no passado ou não. E aí você exatamente. já joga pra isso dos estrangeiros zoarem ela, você quebra todo o estereótipo do terror convencional de bruxa com essas brincadeiras. Sim, sim. E todos eles vão fomentando muito essa questão, tipo assim, oh, mas as lendas dizem sobre o Mad Jack, não sei o que. O que o seu amigo pisou era um ciclo de fadas, agora que ele tá quebrado, o espírito maligno do Mad Jack está solta, não sei o que. Aqui era um local de muitos. Onde derramaram muito sangue, tarará, e agora está vindo atrás de você. E aí, aí a porta começa a bater. Tá, tá, tá. Sabe, o toque, toque, toque. Sim. E é muito legal quando você revê, tipo, depois que eu revi, tava muito na cara que eles estavam realmente zoando ela. Tipo, eles falam, o Mad Jack dormia aqui, o Mad Jack estava aqui. Tipo, E tem uma. E tem uma. eles estavam realmente aloprando, você consegue perceber melhor. Na hora você tá na tensão junto com a Ruby na primeira vez. Então você não Sim. percebe se as pessoas realmente falam sério. E é interessante que, tipo assim, eles vão mudando a perspectiva da direção, sabe? Nessa hora que eles estão botando o terror na Ruby, as câmeras, elas focam muito mais nos rostos, a iluminação, ela muda, sabe? Fica muito mais Sim, uma característico de um coisa mais filme de terror. fechada, né? E aí, no Sim. momento que eles aliviam, já fica com um outro esquema de cores, tipo, quando bate na porta, toque, toque, toque. É a Polícia Federal. Bateu na sua porta. É, a dona Márcia lá, vai lá, Ruby, vai, atende lá, você tem coragem. Vai lá, me diz aí que o nome é Jack. E quando ela vai abrir, era um entregador. E quando a piada ela quebra com isso, a iluminação lá de fora tá um contraste muito alto, tá muito mais claro do lado de fora do que do lado de dentro. E aí, todo esse esquema de paródia de filme de terror, ele vai caindo por terra aí. Ele vai caindo por terra até um instante em que o rapaz lá que tava bebendo água, eu acho que era água, sei lá, ele fala assim, beleza, eu vou lá falar com aquela velha ali, já tinha que ir pra casa, tomar meu chazinho. E quando ele chega perto da velha, falar com ela pra, enfim, mandar embora, ele começa a correr depois. Sim. E aí começa a ter um clima esquisito, tipo assim, o pessoal que tava zombando da Ruby, caralho, realmente pode ter uma parada É aí. tipo, Realmente pode por ter que que caroço ele nesse hambúrguer. correu? Eles ficam meio esquisitos. Eu não entendi muito bem algumas partes depois disso, do porquê que eles queriam que a Ruby fosse embora, sabe? Que ela tava meio que ali já um certo Porque, tempo. Porque ela estando porque ali, a no dia velha estaria seguinte. lá também. E já teve o cara que fugiu, sabe? Tava espantando, tava afetando a economia local também. As pessoas estavam E comendo. aquele cara, quando a dona do coelho perguntava por que ele não queria voltar, ele falava, perguntem a ela. Eu quero falar, ela, a velha.
Então, tipo, elas já estavam com. Como a velha não saía, provavelmente agora tava com medo já também. Pois é, Sim. e a velha, ela está ali porque a Ruby está lá dentro. Tanto é que quando o cara fala assim, perguntem a ela, a dona Márcia ali, ela pensa que é a Ruby. Então, pra ela, a Ruby está afastando as pessoas do seu bar, afetando assim os seus negócios, a economia local. E ela tava querendo que a Ruby já fosse logo embora. E a Coitada, Ruby foi, né? coitada da Ruby, E não a consegue nem Ruby tomar uma meteu o coquinha em pé. paz. A Ruby já tava com uma cara de cara, o que que tá acontecendo? Eu tô na merda. Pois é. O doutor desapareceu, eu tô aqui já há um certo tempo. Essa velha não sai daí por nada, fica fazendo esses gestos aí que eu não tô entendendo. O Sim, e os que que gestos, tá ele esqueceu acontecendo? de comentar sobre os gestos. No Doctor Who List, eles comentaram que os gestos eles eram coordenados tipo, assim, para passar uma mensagem, só que na verdade eles não significam nada no grande esquema das coisas. E a atriz que estava fazendo a velha, ela tinha uma sequência de frases que ela falava para poder ajudar ela a memorizar os gestos. Só que isso não significava nada, tipo, do que ela realmente estava dizendo para as pessoas. Ela estendia as duas mãos, depois passava, esfregava uma mão em cima da outra. Tipo, eu não tava entendendo É, o bem que ela isso, queria dizer. bem isso. Mas enfim, a Ruby, que não conseguiu tomar sua coquinha em paz, foi despejada ali do bar, teve que ir embora. E ela volta pra casa da mãe, pra casa da Carla, por conta de um metrô. E no metrô a gente vê ainda mais essa inevitabilidade dessa senhora Sim, misteriosa. Porque por onde a Ruby passa, ela está lá parada olhando. E a gente tem umas quebras de frame, tipo assim, a Ruby tá passando pelo campo, tá lá a velha vendo ela passando com o trem. A Ruby tá na cidade, tá lá a velha na rua vendo ela passando com o trem. E o que eu acho muito interessante também dessa cena é que, de novo, o trem, ele não é um trem cenográfico, ele não é montado em estúdio. É um trem de verdade, que eles tiveram que gravar com ele em movimento, com todo um esquema muito bem cronometrado. Sendo que tem vezes que o trem atrasa, tem vezes que o trem ele adianta, sabe? Foi. trabalho, isso é Doctor Who. Pois é. A, Isso tá bom. a equipe de produção eles tiveram que ir atrás de vir com vários figurantes e estavam todos coordenados, esperando na estação, indo pegar a linha Londres Paddington, que passa por várias cidades. E aí eles tinham uma janela de 90 segundos para transportar, para entrar com todo mundo dentro do trem, com os materiais e tudo mais, se alocar, sentar, para começar a gravar, quando o trem entrasse em movimento. E tinha uma janela certa do quanto tempo eles poderiam tinham para gravar os cenários que eles queriam dentro do trem, porque o trem ia chegar em outras estações. Que trabalho, nossa. Sim, Pra gravar o quê? para 20 gravar 20 segundos? segundos. 20 segundos de cena. A gente já percebe que é inevitável que aquela velha vai seguir a Ruby. Não importa se ela está num barco, num avião, ela vai seguir de alguma forma. Sim. E aí a Ruby já chega na casa da mãe, da Carla. E a Carla já fala assim: Nossa, ainda bem, Abby tá em casa. Eu te falei, macho não é futuro pra ninguém, não. Aquele macho ali de caixa mágica, não sei o que, foi prometer horrores, não cumpriu nada. Aquilo ali é voodoo. No inglês ela fala voodoo. Sim. Ai, ai. Mas a pergunta que eu não quero calar: a dona Cherry, ela conseguiu o chá dessa vez? Conseguiu? Acho que não. Ainda não. Provavelmente não. E. Enfim, aí a Ruby comenta sobre a véia. E a Carla, super mãe, ela fala assim: Seguinte, eu vou ficar aqui em chamada com você pelo celular, vou me aproximar dela. E eu vou te contando tudo que ela disser. A pior coisa que a Ruby poderia fazer foi ter colocado a mãe dela nessa. Pior coisa da vida dela. Dessa vida Sim. dela. Pois é. E aí a gente tem a nossa pequena aparição da Miss Flood falando assim: Ei, tu tá aí no meio da rua com tua mãe aqui também e falando com ela no celular? Ah, quer saber? Foda-se, não é na minha conta. E desce. Não é na minha conta, não. Eu não faço parte disso, não. Por Pois é. enquanto, né? Quando ela vê que a fofoca não é boa, que não tem muito futuro, ela já se recolhe pra dentro da casa. Eu só fui embora. Só é esse jovem de hoje em dia fazendo besteira. Aposto que tá fazendo trend de TikTok. Dancinha na rua. Foi Tem bem uma isso. senhora. Tem uma senhora fazendo uma dancinha na rua de gestos, elas estão fotografando. Pois é, a dancinha do TikTok. Enfim,
É, e aqui, onde eu faço meu comentário. Quando teve Church on Ruby Road, a, o Russell T. Davies ele fez um breve comentário sobre a quebra de quarta parede, sobre a Miss Flood, e ele falou que ela era um mistério que seria conduzido de forma bem, bem ponderada, de forma lenta ao longo da era. E aí, quando ela apareceu aqui, eu pensei, ah, ok, ele vai dropar alguma coisinha sobre a Miss Flood que vai cativar nossa atenção. Não. Era só ela decepcionar com a fofoca e indo embora. Eu acho que ele vai fazer de forma mais lenta ainda do que a gente espera. Pois é. Eu tô sentindo aquilo da Miss Flood, talvez nem seja nessa temporada. Pois é. E aí que eu fico tipo assim, tá, então por que fazer ela quebrar a quarta parede logo no primeiro episódio do chute, sabe? Podia ter sido mais pra frente dessa temporada de agora, pra não ficar. Eu acho que ele já quis, tipo, desde o começo, deixar a gente alerta com ela. Pode ser. Poderia até ser uma parada meio Capitão América no filme lá do Homem-Aranha, na cena pós-créditos. Então assim, ah, você que esperando por alguma coisa relevante, vai se decepcionar. Ah, sim. Poderia ser isso. Se for isso, se for algo desse tipo, eu vou rir muito. Vou ficar puto com o Russell, mas eu vou rir também. Eu também. Enfim, a gente tava indo pela tangente do vórtice temporal, voltando aqui. Carla se aproxima dessa mulher misteriosa. E aí a Ruby fala assim: E aí? Aquela é? E a Carla dá uma resposta que eu achei muito interessante. Ela é o que ela aparenta ser. Sim. E tem uma musiquinha, né? Uma musiquinha que toca em todas as vezes. Que é uma coisa meio. Tá acontecendo algo. Uhum. É, Aquele é, negócio meio suspense. O que eu acho muito interessante também sobre esse episódio em si é que teve uma vez que o Russell, ele tava. Eu não vou lembrar agora se ele tava em Cardiff ou se ele tava em Gales. Então, potencial de fake news somente nesse detalhezinho da localização. Mas o Russell ele tava em um pier e ele tinha já essa ideia, tipo assim, poxa, qual que seria mais ou menos uma distância pra você ver uma pessoa ali nos fundos, conseguir identificar que é uma pessoa e tudo mais, mas não conseguir ver exatamente quem é, não conseguir detalhar o rosto. E aí ele fez uns cálculos ali com a extensão desse pier, e ele chegou a essa posição chamada de 73 jardas. E aí, ele foi fazendo o roteiro e ele achando que esse número é só um puro chute, sabe? Um número aleatório. Ele até pensou que poderia ser Puro menos, chute. poderia ser mais. Perdão, Exatamente. perdão. E aí, depois, quando a equipe da produção foi começar a fazer a logística desse episódio, eles fizeram as medições de forma muito precisa e chegaram nesse valor de 73 jardas. É. Parece que ele tá querendo que a gente chame ele de pai também. Claro. Pai. Enfim, fugindo dessa tangente do vórtice temporal, a, a Ruby ela fica extremamente tensa e fala assim, tá, mas o que ela tá falando? O que ela tá falando? E aí a Mas Carla, é aí, um silêncio que dá medo, que ela não fala, agonia. A gente é, sente a agonia da Ruby, tipo, eu preciso de uma resposta. e Aí a mãe dela o quê? A Carla simplesmente chama um táxi e vaza. Vaza. Cara, essa cena dela correndo atrás da mãe, a mãe indo pra uma direção contrária, e depois quando ela vira em câmera lenta, assim, tá a mãe olhando com uma cara de ódio, de repúdio De dela. nojo. Cara, é bizarro aquela cena. Uma cara de É um nojo. drama, sabe? Ela correndo atrás da mãe, tipo, o que aconteceu que a minha mãe fugiu de mim e tá assim. E essa cena é muito interessante porque ela começa a te dar essa uma. não parecia muito. Essa não parecia muito que ia pausar e ia ter o. Como é que fala? Aquele cliffhanger da Venda Brasil. Sim! Ah! Principalmente no frame onde a Carla olha assim pra baixo, pra cara da Ruby e faz uma cara de nojo. Parecia muito que ia. E ficar preto e branco. Parecia muito. Mas o que eu acho muito interessante sobre essa cena específica, que a Carla, ela foi a primeira a não correr, primeira e única na verdade, a não correr no exato momento que ela falou com essa figura misteriosa. Ela pegou um Parecia táxi. que tá resistindo, né? Pois é, ela pegou um táxi e foi embora. Só que aí, na cena que a Ruby encara a Carla,
a Carla faz uma cara de nojo, e aí a gente começa a ter o primeiro vislumbre do que essa senhora poderia ter falado pra ela. E aí a gente começa a deduzir, caramba, ela falou alguma coisa sobre a nossa Ruby Domingues. O que que ela Exato. falou sobre a Ruby Domingues que fez a própria mãe adotiva dela olhar com uma cara de nojo? Eu acredito que seja, basicamente, eu não sei quais palavras usaria para isso, mas contar basicamente o que a Ruby é, a identidade dela e, tipo, o negócio meio terror cósmico, do tipo, pronunciar o que ela é gera um medo, uma repulsa instantânea. Sim. Tem uma youtuber trans, que é muito conhecida no meio de Star Trek, também faz muitos vídeos sobre Doctor Who, e tá cobrindo a temporada atual de Doctor Who, a Jessie Gender. E ela, quando fez o comentário sobre 73 Jardas, ela comentou que a reação da Carla, nesse instante, e também no que vem depois, que ela trancando a Ruby pra fora, vai muito de ideia com ansiedade, de, tipo assim, que as pessoas LGBTs têm sobre ela. Tipo assim, tá, eu tô aqui conhecendo uma outra pessoa, tô aqui interagindo com outra pessoa. Será que essa pessoa sabe sobre mim? Será que essa pessoa sabe que eu não sou normativo, sabe? Como é que seria a reação? Será que da forma como tô me expressando, tá inclinando demais pra isso? Pra adivinhar, sabe? E o constante medo do que poderia acontecer caso soubesse, essa insegurança até que fique claro que a pessoa sabe, entende? Só que E quem é um pouco mais velho no fandom talvez vá lembrar que rolava muito no Facebook aquela teoria de que o Russell teve problemas com a mãe dele, por isso ele sempre escreve muito mãe de companion, e geralmente não você tem algumas relações saudáveis, você tem algumas relações que são saudáveis, porém com seus problemas, e tipo, ele escreve muito sobre isso. Tipo as relações da Jack com a Rose, ou então da Sylvia com a Donna, que são Da mãe relações, da Marta com ela. sim, mas que são relações que têm seus problemas, mas que sabe que no fim das contas pode contar com essa pessoa pro que deve Sim. E aí eu tinha achado muito peculiar essa cena. Ela ficou muito guardada assim na minha cabeça quando eu vi, da Carla olhando pra Ruby com cara de nojo. E depois que eu vi esse comentário da Jessie Gender, eu vi que fazia muito sentido essa analogia, esse subtexto. O que eu acho muito interessante é que Doctor Who, desde 63, é recheado de subtextos e tudo mais que geram vários debates, mas eu nunca vi um episódio tão ambíguo, tão rico de subtextos quanto esse. esse episódio fala sobre muita coisa, né? Sim, Sobre tempo, sobre família, sobre ansiedade. sobre É, ele ansiedade. tem, ele tem uma Essa leitura. própria cena, a Ruby tá, tipo, muito ofegante. Pois Você é. consegue ver claramente que ela já tá passando ali por ansiedade. E ele tem um. E ela se destrói ainda mais quando ela vai pra porta da mãe, né? Vê que ela trocou a Pois é. fechadura. E esse episódio tem Tipo, um. E, inclusive, eu só quero comentar rapidinho essa cena da porta da mãe, porque você tem um espaço de tempo, aí você tá com a luz azul. Eu gosto muito dessa cena porque a câmera vai subindo, né? Aí chega um ponto que ela tá batendo no vidro e tá da nevando. casa dela e tá nevando. Só que a neve não consegue chegar até o Ruby porque tem um vidro. Tipo, Sim, ela não consegue ter contato com a própria neve dela. sim. Pode também ser visto como uma analogia que ela via a casa dela ali como um espaço onde ela se sentia confortável, como parte dela, como parte de quem é a Ruby Sunday, como parte de quem é a Ruby Domingues. E aí, no instante que ela é trancada pra fora, ela é bloqueada dessa parte e tem que se reinventar. É, e a mãe dela falando, você não é minha filha e tal, nem conseguiu achar sua mãe biológica. Nossa, Cara, essa aí foi muito aquilo ali pesada. foi. Foi muito pesada. E aí, eu também queria comentar mais sobre esse subtexto queer que tem essa cena. Porque, tipo, em entrevistas na SFX, foi comentado que a Ruby, ela. Não foi dito com todas as palavras que ela é bissexual, mas que tinha muitas inclinações a isso na condução da personagem dela. E isso foi se mostrando ao longo, desde a introdução dela em Church and Ruby Road até agora. A gente teve a Trudy, a vocalista da banda dela, e aí em Devil's Court, a Ruby comenta que a amiga dela, a Trudy, ela
namorou uma garota e ela compôs essa canção por conta pra Trudy, por conta desse garoto que quebrou o coração dela. Só que a música que toca é o tema da Ruby. Isso não é por acaso. Sim, Isso é pra dizer de uma forma não direta que a garota que a Trudy namorava era a Ruby. exato. E em Boom, no instante em que eles escutam que o nome da personagem da varada é, é Mandy Flynn, o doutor já imediato lança uma peloca. Caraca! Mandy Flynn, você devia conhecer aqui minha amiga Ruby Sunday. Você poderia virar a Ruby, a Mandy Sunday, fazendo a brincadeira com a Eu tenho sonoridade percebido, de eu tenho Mandy com percebido isso. Monday, sabe? E aí eu até vi Uhum. gente no Twitter comentando, tipo assim, nossa, pensava que ela era bi, não sei o quê. Aqui ela só apareceu paquerando com rapazes. Mas, tipo, gente, a gente teve todo esse subtexto por trás, sabe? Isso não invalida a bissexualidade dela. E aquela coisa, ela tá. São justamente os namoros que estão dando errado. Sim. E outra, a gente viu só um recorte do passado tempo dela, sabe? Isso não quer dizer que esse tempo todo, sempre que ela ia ver uma pessoa, era sempre um rapaz. Hum. Mas continuando, Ruby vai se estabelecendo, vai trabalhando. Eu acho que fica meio que subentendido que ela virou uma jornalista, uma coisa assim. Eu também concordo com isso. Eu entendi que ela, Sim, parece uma coisa. eu entendi que ela virou uma jornalista. Mas enfim, ela alugou, começou a morar em um apartamento e com o passar do tempo que se estabeleceu ali no apartamento, ela sempre ficava olhando pra janela e a nossa véia misteriosa sempre estava lá encarando ela. E não importava o que a Ruby fizesse, essa véia sempre estava por perto. Seja simplesmente estar no seu apartamento, a véia estava lá de fora olhando, seja isso E no isso, de encontro. certa forma, estava atrapalhando o desenvolvimento dela nos relacionamentos, né? Sim, sim. Se ela tivesse um encontro, a véia estaria observando. Ah, a gente cortou a cena da Kate, que ela aparece. Ah, Nossa, pulamos total. e é logo um Vamos voltar ano aqui um pouquinho. após e Vamos voltar ela aqui já um Vamos pouquinho lutar. no tempo rebobinar um com essa pouquinho. tardes, rematerializar aqui nesse momento que a Kate aparece. Pronto, aterrissamos. Sim, Ruby é expulsa de casa e aí a Kate ela encontra a Ruby em um café a céu aberto e lá já é dito que se passou um ano, né? Foi um Sim. ano? Sim, Um ano um ano. desde que o doutor sumiu. E a Kate fala, ó, a gente tá monitorando tudo, hein? Sempre que um companion vai meio órfão, deixa de viajar com o doutor, a gente dá uma assistência, sabe? Fala como é que tá a vida. E a véia tá lá encarando a Kate e a Ruby, a Kate tá ciente disso, e de repente já tem uma força-tarefa da Unity toda montada pra poder nocautear essa véia. Quer dizer, nocautear não seria a palavra certa, mas pra imobilizar ela, pra levar para o QG da Unity. E a Kate até fala, não se preocupa com isso não. Não se A gente preocupa. tem tudo, né? Tem amuleto, tem coisa anti-bruxaria, tem não sei o quê. Pois é, ela fala, aqui todo mundo do nosso personal já é treinado fisicamente pra ficar invulnerável ao controle mental. A gente tem os braceletes Zidex lá de The Giggle, a gente tem até sal pra fazer uma linha aqui pra combater bruxaria. Não se preocupa. E aí, no instante em que eles se aproximam, a Kate, ela escuta pelas comunicações o que os soldados ouviram e as palavras da véia passam pra ela. E a Kate já fica, ei, cancela todo, hein? Cancela, vamos fugir, vamos sair daqui. Cara, aquilo foi muito doido, porque eles se aproximando, eles estavam se aproximando e interagiram de certa forma, e ela, pela escuta, né, que ela tinha, meio que também ouviu o que a senhora estava dizendo, Sim, e ficou meio, caramba, tipo, ela surtou, e aí a imagem da Ruby também, do olho dela dilatando, aquilo é bizarro, tipo, caramba, tô na merda, o que que é isso? Essa coisa que tá fugindo de controle, eu não tô conseguindo fazer nada. E ela fica brava com aquilo. Ela joga o copo no chão, assim. Ela realmente surta. É o quê? É a primeira vez que a gente vê a Ruby tão pistola da vida, assim. o que eu também acho muito interessante dessa cena é que no instante que a nossa Ruby, ela encara a Kate, conversa com a Kate, ela começa a ficar mais esperançosa, que as coisas podem ter uma solução, que de alguma forma vai encontrar a solução daquilo, que vai ter as respostas que procura. Só que aí na hora que a Kate cancela tudo, cancela toda a operação, pronto, ali
não é só uma confirmação pra Ruby, mas pra nós, de que a gente vai acabar isso aqui sem muitas respostas. Na verdade, com quase nenhuma resposta. Pois é, porque a Kate, ela vem com tudo, eu vou te ajudar, e a gente tem ali os materiais certos, a gente pode te ajudar, e tudo acaba. Como, assim, é tão rápido quanto começou. E essa cena parece muito. Assim, logo me remeteu ao Daniel Kaluuya em Corra, porque é o mesmo zoom e o mesmo enquadramento do rosto, sabe? Sim, Sim, quando o plot chega, né? exatamente. Nessa cena, E outra coisa que eu acho legal dessa sequência toda da Unity é que o lance deles tirarem foto e não conseguirem ver a identidade da senhora, mesmo com os melhores equipamentos possíveis. você falando em foto, nessa cena, quando eles estavam gravando, não sei dizer se foi em dezembro de 2022 ou já em janeiro de 2023. Não, a sequência do trem foi em janeiro de 2023. Mas essa cena que eles estavam gravando, no final de 2022, o diretor ele teve que parar a gravação porque ele reparou que tinham dois homens parados dentro de uma loja durante muito tempo, por um tempo assim meio estranho. E aí quando ele foi ver se aproximar, era um paparazzi tirando foto das gravações. Ah, Eu não lembro se nessa época fotos da Gemma Redgrave e da Millie Gibson, todas juntas, chegou a vazar. eu não Eu Mas. lembro de também ter visto não. alguma foto. Oi? Eu acho que não. Mas agora que você falou isso, eu tô lembrando que muita gente falava sobre o chute não estar gravando, né? Então eu acho que aquele que foi um dos episódios que mais, assim, apesar de não ter vazado tanta imagem dele, são dos que mais a galera vazou informação em si. E nessa época também tava começando. Tava acontecendo também a produção em paralelo dos especiais de 60 anos. Eu lembro que já tinha algumas Sim. novidades saindo já em 2022, então eles estavam pensando que era sobre os especiais de 60 anos em si, com a Cage. Sim. Enfim, e aí ele conversou com esse paparazzi pra parar de fotografar e eles não foram embora, ficaram ali. E aí ele teve que ir lá de novo, praticamente implorou, não sei o que, quase que se ajoelhou. Aí depois, pronto, não quer saber? Vamos embora. E foram. Então, se não vazou, foi por conta disso. É. Enfim, continuando, depois dessa frustração que a nossa Ruby Domingues teve com a Kate abandonando ela nessa situação, que inclusive esse é um tema muito presente com o episódio, é, esse tema de abandono constante, a ideia do doutor ter abandonado a Ruby, que ela até comenta ali na Porta da Tardes, é, que espera que algum dia ele retorne porque ela amaria ver ele de novo. A própria Tardes abandonando a Ruby pra fora, já não tá abrindo pra ela. O pessoal do pub tá expulsando ela pra fora. A mãe tá expulsando ela pra fora de casa. O episódio inteiro vai girando em torno dessa constante ansiedade da Ruby com esse trauma que ela tem sobre o abandono. Ela não tinha um trauma assim de infância com o abandono, mas ela tinha um mistério que era por que minha mãe não me deixou aqui na porta, sabe? Ela não tinha essa conexão com a mãe biológica, mas ela tinha já esse abandono nas costas dela. E aqui ela tá começando a entender melhor o peso do abandono constantemente acontecendo. Isso fica ainda mais claro mais pro final, né? Que a gente vai comentar. Sim, sim. E aí ela começa a ver essa véia na frente do apartamento dela e os anos vão se passando. A gente vê recortes dela já nos 25 anos, com os 30, chega na casa dos 40. Até que Eu vi uma galera comentando, tipo assim, poxa, ela tá com 40 muito bem, né? Mudaram só peruca. Só que, ela não é uma Amy da vida, né? Que ficou presa na tarde e envelheceu. pois é, Coitado. mas no caso da Ah, Amy, no caso da Amy, ela lutava pela vida todo dia, né? pois é, a Ruby tava. E lembrando, a Ruby com 40, ela tava o quê? Em 2044, chegando em 46. 2046. Tipo, a gente já tem uns produtos de skincare absurdos. Tem um rapaz de Singapura com quase 60 anos que ele parenta ter 30, sabe? Então, quem não garante que a Ruby não mudou a dieta dela, não começou a ter uma skincare assim, sabe? Mais Sim. avançadas.
Quem não garante? E ela tá no futuro, né? Tudo pode acontecer. Exatamente. Ela não foi mãe, ela não fez. Assim, sofreu com o abandono, mas. Mas não teve filho, esses tipos de coisas, esses problemas assim. Nossa, o que eu tô falando aqui, mano? É aquele meme, você é tão linda porque está com depressão. Cara, e ela vai passando esses anos aí, né? Até que ela tá num encontro, né? Acredito que eu não tenha pulado nada, nenhuma informação Não, crucial. não. Até que ela tá num encontro e vê numa propaganda ali, acredito que é num outdoor, numa TV, algo do tipo. É, e ela reconhece o nome, né, desse cara que tá se candidatando. Roger Ep William. Exatamente. Aí ela fica, nossa, então é isso que eu tenho que fazer. Ela tá numa conversa ali com o relacionamento dela. E ela, nossa, então é isso que eu tenho que fazer. Parece que é esse caminho. Eu lembro do doutor mencionando isso. Eu ouvi na carta daquele círculo lá de fada que eu encontrei, então eu vou seguir por aqui. E ela Aí ela tem um começa. diálogo engraçado lá com. E eu acho que ela começa a sacar também a importância daquela velha, no fundo, porque essa velha tava lá no restaurante, aí ela sempre se depara com a velha quando ela é um encontro. E sempre reclamam que ela tá meio distante, assim, meio avoada das Sim. coisas. E aí ela olha pra ela, aí depois olha pro Roger William na televisão, aí ela. Agora eu saquei, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. E aí ela Aí, E ela sai de lá e vai em direção pro escritório, né, do partido, do Roger. E se voluntaria pra participar da campanha. e ela fala, eu posso atender telefone, eu posso carregar casaco, faz aquele corte seco. E ela tá carregando casaco. Casaco Sim. na mão. E essa parte, eu acho ela muito interessante. Porque, tipo assim, quando começaram a vazar as imagens do Roger, né? Uma das primeiras coisas que vazou, inclusive, dessa temporada foi o, o palanque dele, as cores, os slogans, tipo, do partido Albion, né? E, Sim, se eu não me engano, Albion é o nome de uma região antiga da Inglaterra, no tempo monárquico. Então, tipo, tem uma relação a esse nacionalismo conservador. Eu imaginei, o RTD gosta de fazer reacionário caricato, ele vai ser alguma figura caricata do Brexit, né? Essa parte, enfim, ainda até acertei, mas não, é muito mais pesado e denso. E, tipo, tudo sobre ele é passado muito em troca de olhar. E, tipo, do jeito que as pessoas se tratam lá dentro é pesado umas com as outras. A própria construção dos slogans, dos visuais, o, o próprio discurso dele, apesar de ser um absurdo, não entrega tanto sobre o quão vil ele pode ser. E, tipo, pela relação das pessoas em volta, você vai entendendo o quão pesado é aquela figura. o interessante também sobre esse comentário é que nas últimas décadas no Reino Unido foi a, foi tendo uma rejeição crescente em relação à monarquia. Tanto é que quando estava prestes da rainha Elizabeth II a morrer, existiam vários canais postando tipo assim, o Reino Unido corre risco de ter uma queda da monarquia com a morte da rainha, não sei o que. A gente já sabe a resposta que não, né? Que não caiu, É, infelizmente. isso Mas sempre acontece. era uma preocupação até que existia. Não era. Agora a gente consegue ter uma noção de que não era uma força tão grande assim para derrubar, mas que era uma coisa crescente. E com o passar dos últimos anos de 2010 para o começo de 2020, nós também tivemos o Brexit acontecendo. E, Sim. e esse partido do Roger, e com as propostas dele, lembrou muito também o discurso pró-Brexit da época. É uma atualização mais militarista do que é o Brexit, né? Que, tipo, Sim. Sim, a gente saiu da União Europeia, agora a gente tá se separando de vez da OTAN sim, e estamos pegando o controle de armas nucleares só pra gente. sim. E ele faz aquela história, né, do País de Gales sempre tá de canto, que agora o País de Gales vai, de fato, assumir um centro ali das atenções. Ele Todo um comenta. discurso bem, né, que a gente já conhece. Ele comenta, tipo assim, ei, você sabe por que meu nome tem um app no meio? Esse app significa filho de,
filho da terra. Eu sou cria de Gales, sou filho de lá, nós fomos historicamente oprimidos pelos ingleses, agora o Reino Unido tá sendo em relação a poder, sendo oprimido pelas forças da OTAN, pelos outros países do primeiro mundo que comandam essa OTAN, não sei o que. Então eu quero romper com ela, quero que a gente tenha acesso à arma nuclear, não sei o que, para que a gente possa se defender. A melhor defesa é o ataque, não sei o que. Uhum. Inclusive, faz um comentário aleatório, mas que eu acho que acrescenta bem, é que o estádio, né, que vai estar ali mais pra frente, ele é o estádio do Cardiff City, Sim, né? Eu contei um pouco de futebol inglês, e o Cardiff City é um dos poucos times do país de Gales que jogam as ligas do campeonato inglês. Porque geralmente os outros países têm sua própria liga, principalmente a liga escocesa, que seria a segunda mais forte, mas alguns times de outros países aí do Reino Unido jogam a liga inglesa. Enfim, a escolha do estádio do Cardiff City é interessante. Se eu não me engano, foi o último time de Gales a estar jogando a divisão principal, a Premier League. Porque tem o Swansea, mas acho que o Swansea faz mais tempo que jogou do que o Cardiff. enfim. E aí, depois de ver essa entrevista que ele dá para esse programa, para esse talk show, a Ruby vai lá, se filia ao partido dele, se voluntaria para fazer qualquer coisa, para poder ficar mais por dentro do que está acontecendo ali, né? E aí, e aí dentro desse espaço, ela chega a interagir mais diretamente com o Roger, ver mais como ele é fora das câmeras. E aí a Ruby conhece, nesse meio tempo, uma garota chamada Marty. E a gente tem também uns paralelos, assim, sobre abuso, sobre tratamento, sobre relações de abuso do Roger com a Marty. E Alô? é interessante, né? Porque, tipo, normalmente o episódio jogando pra sutileza, porque isso tá muito em troca de olhar dela com a Ruby. Poucas palavras são ditas. E, tipo, a Ruby até fala depois, né? Desculpa, eu queria ter ajudado você. E quando, enfim, acontece o que a gente vai comentar na instante, a Marty fica feliz com a situação, por mais que ela talvez nem entendesse o que foi exatamente que a Ruby fez. Sim. Exatamente. E aí a Ruby ela vai ganhando confiança nesse partido e tudo mais. E chega um ponto que, depois que o Ela Roger. vai sorrateiramente, né? É? Ela vai, tipo, eu sou a garota do casaco, mas ninguém tá me percebendo muito aqui. Tô nessa, tô indo em todas. Pois é, e nessa, de fingir o apoio cego ao Roger, ela foi ganhando confiança dentro do partido, dentro do, do staff lá do Roger. O Roger, ele é eleito primeiro-ministro, e aí, quando ele vai fazer o seu discurso de posse no estádio, a Ruby tá lá junto com o pessoal pra acompanhar. Ela tem uma posiçãozinha privilegiada. E aí, eles comentam, ó, não pisa na grama aqui não, hein? Essa grama aqui é sagrada, hein? Essa grama aqui tem que ficar lisinha, retinha aqui na régua. E aí a Ruby, ela quando vê a véia do outro lado do estádio, ela começa a encaixar todas as peças sobre Sim. o que ela tem que fazer. E ela se despede da Marty ali. A Marty é meio confusa, mas depois começa a entender o que tá acontecendo. Eu acho que ativa essa vontade dela de realmente fazer o que ela tava pensando quando aquele carinha comenta algumas coisas. Aquela que eles compraram armas do Paquistão, né? Sim, Quando eles estão lá na arquibancada, ele comenta isso pra ela e ela fala, pô, eu tenho que agir agora. É agora ou nunca. exatamente. E aí a Ruby, ela começa a atravessar o estádio em direção à véia, só que a véia, ela não se move. Ela fica parada no mesmo canto onde ela tava. A gente não vê com mais detalhes o rosto dela, mas ela fica parada, sentada ali. E a Ruby, ela começa a calcular a distância que ela tá da véia, e a gente percebe que, tipo, ela não tá a 73 jardas de distância, tava 50. Ou seja, ela tava fixando em alguém. Sim. E aí os guardas começam a aprontar as armas, e vão apontar as armas contra a Ruby, e a Ruby vai voltando atrás, até chegar à distância de 73 jardas. E aí quando a gente menos espera, a véia tava do lado do Roger. E aí ele escuta o que ela tá Tá, falando e foge. aquela cena
deu uma tensão, né? Parecia que eles iam atirar na Ruby porque ela Sim, tava num gramado. Tipo, você vê o quão pesado é essa equipe e como o cara tá agindo. Porque, cara, ela só tava num gramado, indo pra trás e tava filmando. Tipo, não tinha permissão e tal, mas eles estavam se impondo muito como se fosse um crime hediondo, sabe? sim. Eu pensei que a Ruby ia morrer nessa cena. Eu pensei que pelo menos ela ia levar um tiro. Eu também. O interessante dela para comentar a partir daqui como a Rita conduziu isso, né? Até esse momento. E, tipo, o Mad Jack lá atrás tá sendo construído como algo muito místico, como algo mágico até, uma cena de terror, de bruxa. Aí chega aqui, ele vai construindo para ele ser uma figura de um político, que, enfim, o doutor tinha dado spoiler já, mas que tem toda essa carga pesada em torno dele e tudo que ele representa, tipo, e tudo que ele representa é o Russell tipo, pegando o folclore e materializando esse medo num medo muito mais palpável e um medo que, enfim, principalmente pelos últimos anos aí que a gente viveu, a gente entende muito bem. Sim. Exato. E aí, a Ruby aproveitando essas regras, esses postulados dessa figura, dessa véia, das 73 jardas, ela se distancia até o ponto das 73 jardas e começa a ficar em direção mais próxima do político. No instante que a gente vê no horizonte, né, a véia tá do lado do político e assim que ele se aproxima dela, ele escuta o que ela tava falando e É, ele, corre, ele vai embora. percebe. Ele, ele, ele desiste do cargo naquele mesmo dia. E aí, E ela fica satisfeita, né, do que fez. Ela começa a rir, uma nova, começa a... uma nova ministra é apontada e tudo mais. A ameaça de armamento nuclear do Reino Unido já não acontece rompimento com a OTAN. Aí perguntam pra ele o que houve, ele só consegue falar, pergunte pra ela. A mesma Sim. coisa. E aí vem a parte que me quebrou bastante nesse episódio. Que a ameaça foi evitada, né? Do Roger se consolidar como primeiro-ministro do Reino Unido. Só que o episódio não acaba aí. A vida da É, Ruby. a velha ainda tá lá. Pois é, a vida da Ruby não para por aí. E aí ela volta pra onde tá a Tardes, de onde o Doutor sumiu. Outras vezes ela volta com já com seus 42 anos. Depois ela volta, no caso dos 60, pra lá. E aí. Cara, a cena dela chegando assim como uma senhora me quebrou. Sim, sim, Assim, eu vou ser sincero que bem antes disso eu já tinha na minha mente o que ia acontecer no plot. Né? Eu já tava com a teoria do que aconteceria. De quem de fato era a velha. Mas ela vai lá visitar, faz um discurso bonito, né? sim. Acho interessante essa parte que ela das coisas que ela fala sobre. E ela começa a aceitar de vez, tipo assim, tá, eu resolvi aqui, mas você não voltou, então devo seguir em frente, essas coisas. Ela aceita que o tempo dela de viagem acabou, de vez. E E Ela aí, ela fala, fala faz um muito texto muito sobre. bonito sobre esperança, né? sim, Ela fala, todo mundo abandonou ela, mas tipo, ela ainda tem uma certa esperança. E a frase, especificamente a frase que me pegou muito é: Isso parece muito coisa sua, não é velho amigo. sim. Pois é. E aí ela retorna lá com uns 40 e poucos anos, retorna no caso dos 60 também, já com uma bengalinha. E aí depois a gente tem um recorte com ela já na casa dos 80 anos, na Sim. cama. Na cama e tem uma enfermeira ao lado dela. E aí a Brooke falando assim: Ah, faz tanto tempo que eu não consigo mais fazer nevar. Aí Cara, isso é incrível. a É enfermeira, como se tá saísse bom, dela mais. senhorinha, aham, aham. É como se ela não conseguisse acessar esse lado dela mais. É. E aí, Eu- quando ela dorme e ela acorda. E de repente tem um vulto,
uma silhueta na frente dela, que era a véia. Já muito mais Me deu um próximo. cagaço essa parte. Eu pensei que ela ia de arrasta. Cara, e aquela coisa de ela não conseguir ver o rosto da senhora continua, porque a senhora tá de costas. Sim. E quando ela vira pra Ruby, a Ruby começa a ver o ponto de vista dessa senhora no dia que o doutor sumiu. E aí a gente Sim. descobre o que essa senhora estava gritando em direção em direção ao doutor naquele dia. Ela tava sussurrando, né? Ela tava tentando gritar. Ela estava gritando, mas ele só ouvia como um sussurro. Que É, era justamente pra não pisar. cara, Que é pra não pisar no círculo. essa volta, esse POV, né? Foi absurdo. Porque, assim, no momento que eles já chegam, ela já tá lá, né? Não é quando ela chega e do nada a senhora se materializa, né? Ela já tava lá antes mesmo deles chegarem. Pois é. E dessa vez aconteceu diferente. A Ruby, de certa forma, ouviu. Me deu uma impressão que ela já estava nisso há muito tempo, sabe? Já estava nesse paradoxo há muito tempo de ela tentar voltar e falar para não pisar. E o doutor pisando, e até que chegou em um certo momento onde a Ruby viu a senhora e falou para ele não pisar, de alguma forma. Foi um De déjà alguma vu. forma, como se fosse um déjà vu, isso mesmo. A Ruby E ele não fala pisa. nessa hora. Ela tinha falado, eu estive em Gales 3 vezes. Ela começa a falar, fala uma, fala duas. Ela não fala a terceira, ela vê a senhora, tem todo esse negócio com o Doctor. Aí no finalzinho o Doctor pergunta: qual foi a terceira vez que você teve em Gales mesmo? Ela não consegue se lembrar, ela fala: acho que agora. É, o doutor já explicou isso em eras passadas, que mesmo que o tempo mude, no fundo da nossa mente, a gente lembra de algumas coisas. É o déjà E a vu gente mesmo. chama isso a gente chama de déjà vu, é o que ele explica. Sim, sim. E aí, depois disso, ela impede que o doutor pise nesse círculo. A véia para de atormentar a Ruby de vez. Ela Ela some, né? some. Ela toma consciência, ou pelo menos dá a entender que ela toma consciência de que era ela ali, o tempo todo, do outro lado, no instante que ela tem esse déjà vu. Isso, cara, isso me deixou confuso de saber o que a Ruby é de fato. Por que que isso tudo aconteceu? Vamos entender mais pra frente, eu espero. Pois Espero é, que o isso é Russell meio não deixe isso complicado. aberto. Isso é meio complicado porque, tipo, em relação a como o plot estava indo, ao que estava sendo esquematizado, a situação podia ter sido resolvida no instante que o Roger P. Gilliam foi embora, sabe? Só que, ao mesmo tempo, esse final do episódio, ele demonstra que não era sobre o que a Ruby deveria fazer em si, mas sobre o que é a Ruby, sobre a própria Exato, incerteza exatamente. sobre ela. E chegar no ponto de mostrar, tá, essa aqui foi a terceira vez que ela esteve em Galhos. Então fica meio complicado de avaliar por conta disso, porque a gente não sabe se isso vai ser mais explicado no finale, ou perto da saída da Ruby na temporada que vem, ou se vai ficar contido só nesse episódio. Eu espero que E, e, não. assim, e assim como foi Turn Left, ou foi lá o Amy's Choice, essa versão da Ruby viveu por muito tempo, até mais tempo, né, do que foi nos outros casos, sendo abandonada nesse sofrimento para que a outra versão dela possa continuar. E dessa vez ela não tomou consciência, né, de que ela viveu por isso até muito perto do final. E bem, foi isso. 73 jardas, foi isso. A avaliação de vocês para o episódio. Com a nota. Cara, a gente vai fazer o quê? De 0 a 13? De 0 a 13? De 1 a 13? Não, 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 não. Perdão, 13. De 1 a... Meu Deus, eu perdi as contas já. De 1 a 15? 15. De 1 a 15. Isso, Não, de 1 a não, a gente 15. estaria copiando o Dr. Brasil. Ah, eu gosto, eu gosto. Tá bom, vamos fazer de 1 a 10 então. Eu vou dar uma nota 9. Deu uma nota 9. Eu vou. Cara, pra
pra mim, esse episódio já tá no hall da New Who pra mim, sabe? Ele já é um dos melhores. Eu acho que com o tempo ele vai se consolidar como um dos seus favoritos mesmo. Então, eu vou ter que gastar meu 10 sem jeito. Perfeito. Você, Rafa, o que você acha? Ah, eu vou um pouco aqui na contramão. Eu vou dar pra esse episódio no mínimo um 8,5, no máximo um 9. Por quê? É, diferentemente de Boom, ele é um episódio muito consolidado em si. Ele te fornece uma experiência completamente satisfatória do começo ao fim, e ele é muito redondinho e não deixa pontas soltas, sabe? A única ponta, assim, solta, entre aspas, é sobre a questão do mistério da Ruby, mas isso é uma coisa que aconteceu pelo resto da temporada, então isso é uma coisa meio à parte. É, e eles nem tocam muito em relação a isso, é só a neve que cai. Aqui, no caso, você finaliza o episódio com muito mais perguntas do que respostas, o que é algo bom, mas é muito mais sobre uma personagem, sobre um mistério que está em andamento e aquela coisa, a gente não sabe se essas respostas vão chegar no final da temporada, se vão chegar no final da história da Ruby na temporada que vem, presumindo que seja o final da história dela na temporada que vem, ou se nunca vai ter resposta. Então não dá pra avaliar. E como eu comentei, eu acho que o episódio poderia ter encerrado de uma forma muito satisfatória no instante em que o Roger F. Gilliam ele decide resignar do cargo de primeiro-ministro. Ali me pareceu muito que a Ruby já cumpriu o seu papel para essa história. Não precisava dessa extensão dela mais velha, até mesmo para entregar a mensagem sobre ser abandonado, que isso já foi retratado durante o episódio inteiro, então não precisava dessa sequência. E não sei, apesar de ter uma conexãozinha com a terceira Você vez que acha elas terem Gales e que. com Deja Vu, eu não acho que seja uma conexão que engrandeça muito o episódio com o que já foi Você mostrado acha, antes. você acha Entende? que, tipo, quando ela resolvesse o problema daquele cara, ela, tipo, viveria daí pra frente? Ou ela voltaria ali pra onde ela parou, pra onde o doutor pisou? Eu faria com que ela tivesse retornado para. Que o doutor tivesse retornado para aquele ponto, sabe? Que tivesse retornado para lá. Porque ela já teria resolvido Tal- o lance Talvez, do Mad Jack. Então, talvez ela morresse ali, realmente, se ela levasse o tiro. pois é. E tem a questão também de Mas eu outros. ainda gosto da sequência final. Tipo, pra mim, eu gosto dela. Não descartaria. Mas também seria interessante se ela morresse Sim, pro Mad Jack não continuar. sim. E também existem outras interpretações de tipo, nada aconteceu realmente foi real, mas sim uma questão de ansiedade. Aí eu acho que é uma escada até demais, mas é uma interpretação possível. E é como eu falei, esse final de conectar com a terceira vez que ela esteve em Gales, apesar de conectar com o que foi feito nas primeiras cenas do episódio, eu não acho que é uma conexão que engrandece muito a obra como um todo. Então, pra mim, ele fica entre 8,5 a 9. E eu acho muito difícil de passar de 9, mesmo se a gente tiver mais respostas com o finale no temporada que vem, ou se acabar por aqui mesmo. Entende? É, eu entendo. Mas, tipo, eu entendo também que esse episódio é parte de uma obra completa. Que não dá também. Assim, então, Rafa, que não dá pra avaliar esse episódio por ele mesmo. Ele faz parte de um completo, né? É só uma parte Pois é. dessa história. Por isso que não dá pra É, avaliar assim. é por isso que eu tô querendo avaliar ele mais de uma forma. Como a gente não tem essa certeza sobre o futuro, eu tô querendo avaliar ele, mas com o que ele consegue fazer dentro de si o que ele se propõe. Eu não tenho nenhum problema com deixar muita coisa pra interpretação, de deixar coisas muito abertas, mas a conclusão que ele teve no instante que o Robert F. Williams resignou do cargo para frente, eu não acho que conseguiu engrandecer a obra. Eu acho que, na verdade, é, impediu que ela chegasse no 10 pra mim. Então Eu, por isso que eu vou eu fechar discordo em dessa 9. parte. Eu discordo dessa parte, Rafa, porque eu acho que teve o pra frente pra gente saber que a história não é sobre eles. Não é sobre ela viver isso tudo pra tirar esse cargo dele. E sim pra o desenvolvimento dela. Pra de alguma forma mostrar o quem ela é, ou quem ela pode ser. Mostrar a grandeza que é a Ruby.
sabe? Tipo, tirar o centro, o foco dele pra ela. Sim, sim. É Acho que muito, isso é fica muito muito claro tipo. quando nada se resolve, quando ela consegue tirar ele do carro. É, eu acho que a cabeça quebra mesmo, porque ela fala emocionada, olhando pra a senhora na janela. Então quer dizer que foi para isso que você teve comigo até agora. Mas será que agora você pode me deixar em paz aqui? Corta 40 anos. E aí você tem uma versão da Ruby que. Realmente isso que você falou, é muita grandeza da personagem. Porque, Uhum. tipo, ela tá ali na situação tensa, triste da vida dela, mas ela não tá remoendo tudo isso. Ela tá aparentemente tranquila, ela interage ali com a enfermeira, ela fala que ainda mantém essa esperança, tipo, ela não morre amargurada. Ela ainda. Ela ainda é ela mesma. Né? E ela não Aquela. chega, e ela não chega a morrer, né? Sim, Ela só volta, né? Toma ali a posição. Ela meio que aceita o que tem acontecido e toma a posição pra meio que refazer, tipo, ver tudo o que aconteceu de volta e ajudar aquela Ruby, né? Do e passado. quando ela fala ali, ou tá sendo em POV dela com as mãos pra frente, vendo a árvore, o lugar que ela tá, é muito um tom de gratidão, do tipo, tá, finalmente eu entendi, finalmente eu tô. O que eu vivi tá servindo pra algo. Sim. Então, tipo, é muito seu personagem mesmo. Eu vi muita gente comentando que esse episódio parecia muito que o Russell viu A Viagem de Chihiro e se inspirou pra fazer esse episódio. Talvez sim. Talvez. Mas é isso, eu vou consolidar minha nota como um 8,5 pra 9. Eu acho que vou deixar em 8,5, porque eu vou reavaliar ele depois que a temporada acabar. E eu gostei, tá, do que a gente comentou ali no começo. E não teve a intro porque aquela história realmente não aconteceu. Isso aconteceu depois. É o Então, que eu comentei, não teve a intro. talvez eles não voltem nesse assunto. Talvez esses assuntos fiquem só pro telespectador, pra Pois gente é, tá eu comentei. vendo. Foi por isso que eu comentei que não teve a intro, porque foi a vez que Doctor Who se permitiu não ser Doctor Who. E sim, foi a vez que Doctor Who nos permitiu não ser Doctor Who, mas permitiu ser sobre Ruby Domingues. E, e parece E muito que é nesse a. momento que eu vou apontar o dedo aí. Onde estão as pessoas que falavam mal do Clara Rua agora? Boa. Ai, ai. Parece que aquela teia marcava um ponto fixo, né? Tem Não isso sei, também. tipo, sabe? Parecia que aquela teia, aquela, aquele círculo, né, de fada, parecia uma teia com barbantes e tal. Parecia algo do que o doutor falou nos especiais, né, de fazer algo no final do tempo, falar algo no final do tempo no final não, ele tava no começo do tempo lá, Uhum. É, quando ele disse isso de joguei de falar salão. algo no começo do tempo e virar algo real, sabe? Uma superstição, algo do tipo. Acho interessante também esse lado. Sim. Bom, esse foi o nosso comentário, né, sobre 73 jardas. Nós tivemos, né, um teaserzinho pra Dot and Bubble. Quais são as expectativas de vocês pra Dot and Bubble? As expectativas são sempre altas, né, pra Doctor Who. É meio complicado perguntar isso pra mim. Eu espero que a gente veja mais terror, né? Eu acredito que vai vir também um pouco mais sobre a Ruby e um pouco mais sobre o Doctor, talvez, um desenvolvimento a mais dele. Cara, curioso. Eu posso errar, tá? Eu posso errar muito feio no que eu vou falar agora. Mas enfim. Dot the Bubble, tipo, desde que anunciaram os títulos, é um dos que eu mais estava interessado pela estética. É um negócio que lembra um pouco Black Mirror, até, principalmente aquele episódio das Lembra avaliações. demais, exatamente, Eu exatamente. tava muito curioso com esse episódio que tem essa estética, que tem aqueles vermes que tinham vazado tempo atrás. Só que o preview, tipo, tá muito focado nessa atriz loira que vai ser a participação especial do episódio. E tá, tipo, o Shuichi e a Ruby dentro daquele sistema, dentro daquelas telas. Tipo, eu tava pensando até que ponto
uma boa parte desse episódio essa personagem não vai ser uma Sally Sparrow da vida. E a gente vai, tipo, ver, tá um pouco distanciado do Dr. da Ruby, pelo menos uma parte do episódio. E aí, agora que a gente viu a prévia, eu me lembrei de uma coisa muito peculiar e muito inusitada. Que é o pseudo-reality que tá acontecendo agora, chamado A Bolha. Real. Eu me lembrei disso na hora. É, do pessoal de estar participando, não tá interagindo presencialmente com cada um, tá cada um em uma tela, não sei o quê. Eu acho que o Russell pegou a ideia, cara. Ele roubou essa ideia e já fez o episódio em cima disso. A gente não pode também defender tudo que o Russell faz, né? Complicado. Eu acho engraçado porque, tipo, o Russell lá atrás, na primeira temporada dele, brincando com Big Brother, ele tá agora brincando com mais reality show. Exatamente. É, bom, foi sobre isso. Eu, eu fui aqui o seu host, Rafael En. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, Twitter e Instagram, @Rafael En. Atenção que no Twitter não possui um L e sim um 1, depois finalizando Rafael. Rafael 1, underline Wayne. Instagram, @Rafael Wayne. Gabriel Busquet, suas redes sociais, seus projetos. Pô, eu não tenho muito projeto não, eu só falo merda na minha rede social. Então, vocês podem seguir aí o @BlueBoxCast, a gente tá no Twitter e Instagram, principalmente, são os nossos canais principais. Siga a gente por lá, interajam, inclusive no próprio Spotify, pra quem tá escutando aqui no Spotify, embaixo da transmissão tem aí né, um questionário, é um espaço para você comentar, fazer perguntas, a gente responde por lá, para você falar o que você achou do episódio, enfim, sinta-se livre. Vai ser bom demais receber a sua pergunta e a gente tá podendo responder. E é isso. Eu espero que vocês interajam bastante. Eu gosto bastante de interação. O nosso convidado aqui, né, resultado da bigeneração que aconteceu nos bastidores. Gabriel Vinícius, por favor, comente aqui suas redes sociais, seus projetos. A hora do publi agora. Você pode me encontrar minha rede pessoal, que é basicamente onde eu sou mais ativo, de longe, no Instagram, que é Vinícius1212 Gabriel. E você vai encontrar o Covil do Tempo no Instagram, que basicamente só existe para avisar quando tem vídeo. E no YouTube. E por hora, vão ser só esses são os projetos. Venho preparando coisas para um futuro. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não esqueçam de seguir as redes do Blue Box Cash, Twitter e Instagram. Nosso e-mail, vai lá, blueboxcast63@gmail.com. Isso, perfeito. Comentem com a gente o que vocês acharam, opiniões de coisas que vocês gostariam de ver no podcast também, reclamações, aceitamos tudo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do nosso convidado ilustre. E até semana que vem, né?